Você sabia que para muitos o Evangelho de João é o livro mais amado dentre os quatro evangelhos? Eu sou Michele Munarete e essa é a aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Antes de começar a aula de hoje, eu quero pedir desculpas porque eu estou gravando em um outro local, então pode ser que hoje tenha um pouquinho de barulho. Bem, nós terminamos a aula passada o Evangelho de Lucas e hoje começaremos o quarto e último dos evangelhos, o Evangelho de João. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a introdução do livro de João. Vou falar sobre o autor e o tema do livro, onde foi escrito, o propósito do livro e a natureza do verbo divino. O Evangelho de João se diferencia dos outros três evangelhos chamados de sinóticos, pois apresenta uma visão mais teológica do Senhor Jesus, carregada de simbologia. João fala da vida eterna através daquele que se fez carne, habitou e morreu por nós. Claro que os outros evangelhos que já estudamos também trataram desse assunto, mas João trata do lado espiritual da vida de Jesus. E os outros evangelistas dão ênfase no lado histórico da vida de Jesus. As características mais marcantes do Evangelho de João são ênfase nessa relação sobrenatural do Filho com o Pai, o anúncio do Espírito Santo como nosso consolador. Ele ainda realça o amor como elemento-chave para o caráter cristão. Possui uma abordagem teológica mais profunda, pois apresenta Jesus como o Verbo divino, o Filho de Deus, encarnado, além de conter as afirmações em seus discursos como eu sou. O Evangelho de João foi provavelmente escrito em Éfeso entre os anos 60 a 100 depois de Cristo, pois após a destruição de Jerusalém, a cidade de Éfeso, na Ásia Maior, hoje Turquia, tornou-se o centro da vida e atividade cristã no Oriente. Apesar do Evangelho de João se endereçar a todas as pessoas, sua mensagem também foi dirigida a um público mais específico. O Evangelho de João é um relato escrito para os santos, especificamente para a igreja. A igreja, naquela época, se transformara em uma organização com dogmas, credos, doutrinas que estavam sendo formulados pelos líderes da igreja. Contudo, alguns começavam a ensinar e pregar certas heresias. Então, o Evangelho de João combateu tais ensinamentos, dando ênfase à pessoa de Jesus. Assim como o apóstolo Pedro, que teve destaque entre os evangelistas, João nos mostra sua intimidade com Cristo, provando que ele privara com o Mestre de momentos decisivos do seu ministério, como na transfiguração, a agonia do Senhor Jesus no Getsêmani. Foi João que se reclinara no peito do Senhor durante a ceia da Páscoa. João acompanhou o Senhor ao julgamento, enquanto os outros discípulos fugiram. Foi João que recebeu a mensagem do Senhor na cruz antes de Jesus expirar, para que ele cuidasse de Maria, como sendo ele agora um novo filho. Uma das particularidades do Evangelho de João é a sua singularidade destacada no relato, no primeiro ano do ministério de Jesus. Ainda somente João relata os grandes discursos sobre o novo nascimento, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo, como também a exposição dos propósitos de Cristo na última ceia. No Evangelho de João foram narrados 8 milagres e 6 deles são exclusivos desse Evangelho. O Evangelho ainda enfatiza o propósito de provar que Jesus é Deus. Está escrito no capítulo 20, versículo 31. Estas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bem, o autor do livro era João, filho de Zebedeu, e provavelmente de Salomé, e irmão de Tiago, que também pertenceu ao grupo dos 12 discípulos de Jesus. Provavelmente Tiago era irmão mais velho do que João, porque ele sempre é citado primeiro em relação a João. Quando falam dos nomes dos discípulos, vem primeiro Tiago e depois João.
Ele era pescador de profissão, pois o seu pai foi um homem próspero nesse ramo de pesca e tinha até empregados, conforme está relatado. A tradição cristã associa Salomé como sendo irmã de Maria, mãe de Jesus. Se essa informação estiver correta, então João era primo do Senhor Jesus, o que nos faz entender o motivo dele se intitular o discípulo amado, pois ele tinha intimidade com Jesus. Não é assim também conosco? Nossos primos são os nossos amigos e inimigos quando crianças. São muitas brincadeiras e brigas ao mesmo tempo. Mas não existe ninguém que conhece seus familiares tão bem quanto você, como seus primos. Quem nunca riu da tia, do avô, da avó, ou quem nunca imitou um deles junto com um dos seus primos? Quem nunca fez uma travessura na casa dos avós junto com os primos? E se ainda João for mais novo que Tiago, conforme nos parece, João era o priminho novinho. Com os primos das nossas idades, da mesma idade que a nossa, é brincadeira, briga e pancadaria. Mas quando nós temos um priminho mais novinho, ele vira um mascotinho da família. E a gente acaba até aliviando muita coisa para ele. Não é à toa que está escrito: em verdade vos digo que um entre vós me trairá. Um entre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal dizendo-lhe: pergunta quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, para fazer a tal pergunta. Veja que até Pedro, que era destaque, tinha intimidade com o Senhor Jesus, como nós já falamos, né? Ele tinha destaque entre os discípulos, pediu para que João fizesse a tal pergunta. E João, com toda a intimidade que tinha, não só perguntou, mas se reclinou no peito do Senhor para fazer a tal pergunta. Outro exemplo que indica que João e Tiago fossem próximos a Jesus está relacionado ao pedido que eles fizeram. Está escrito assim: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos concedas o que vamos te pedir. E ele lhes perguntou: que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Achando que seria como se fosse aqui na terra. João e seu irmão Tiago receberam o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, indicando o temperamento impossível dos dois. Aposto que eram eles que faziam o vucu-vucu na casa dos parentes. João permaneceu em Jerusalém até aproximadamente o ano de 66 depois de Cristo, quando mudou para Éfeso, onde, conforme a história, foi bispo das igrejas na Ásia Menor por 25 anos. João escreveu 5 livros no Novo Testamento. Somente Paulo excedeu a quantidade de livros escritos por João. Bem, o Evangelho foi. Vamos falar um pouco agora onde o Evangelho foi escrito. A gente não se sabe exatamente quando o Evangelho de João foi escrito, mas estima-se que tenha sido entre o ano 60 a 100 depois de Cristo. A tradição cristã afirma que o livro foi escrito por volta do ano de 80 a 95 depois de Cristo e que João tenha escrito no final da sua vida. O Evangelho de João foi o dos últimos dos 4 evangelhos a ser escrito. Pedro e Paulo já haviam morrido, pelo menos há uns 25 anos antes dele escrever. Quando João escreveu o Evangelho e o Apocalipse, Jerusalém já havia passado por grandes transformações. Jerusalém foi destruída no ano de mais ou menos 70 depois de Cristo, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana, quando a igreja começou a sofrer perseguição por parte dos romanos. Este evento devastador resultou na destruição do Templo de Jerusalém,
um dos centros religiosos mais importantes para os judeus. Os evangelhos sinóticos já haviam sido escritos quando João escreveu o quarto evangelho. João, por ter convivido com o Senhor, com o Mestre e com Maria, mãe do Senhor Jesus, ele estava muito bem preparado para escrever o livro. Bem, tema e propósito do livro. O tema é o Verbo divino e eterno que se fez carne a fim de trazer salvação ao homem. Jesus ministra primeiro aos judeus, depois em particular aos seus discípulos. Percebemos que o Evangelho de João é doutrinário, tendo como um dos principais temas a divindade de Jesus como Filho de Deus. Também João destaca a expiação de Cristo, a vida eterna, o Espírito Santo, a necessidade de nascer de novo, a importância do amor ao próximo e de acreditar no Salvador. Como já falei, João escreveu aos crentes, ou seja, para a igreja em geral. Ele usou de palavras e vocabulário simples. Usou de estilo hebraico, mas o livro foi escrito em grego. O propósito do Evangelho de João está declarado no capítulo 20, versículo 31. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida eterna em seu nome. João escreveu com a intenção de apresentar Jesus como o Messias e o Filho de Deus, para que seus leitores pudessem acreditar e, através dessa fé, encontrar a vida eterna. O livro é clássico quanto à apresentação da doutrina da pessoa e do trabalho do Senhor Jesus. O Evangelho enfatiza a divindade de Jesus como Filho de Deus. João registrou mais ou menos 100 referências de Jesus ao Pai. A maioria delas estão descritas apenas no capítulo 14. João é o evangelho da salvação, incluindo os novos e os velhos convertidos, pois sua temática se refere àqueles que têm sede espiritual e também àqueles já experimentados na palavra e que já provaram da fonte eterna. João escreve para os humildes e simples, assim como para sábios, cultos e inteligentes. Ele ainda mostra aos cristãos em seu evangelho o caminho que conduz o homem a Deus, enfatizando sempre a divindade de Jesus como Filho de Deus. Apresenta o Filho de Deus como o Verbo que veio ao mundo em forma humana, convivendo com os homens, sendo tentado como nós somos, tendo experimentado dores e aflições, e por fim morrendo, e morte de cruz. Muito do que foi relatado no Evangelho de João não se encontra nos outros evangelhos, muito provavelmente porque o público que João queria alcançar eram os membros da igreja, que já possuíam entendimento sobre Cristo, diferentemente do público dos outros evangelistas. Dos 7 milagres relatados por João, 5 não foram registrados em nenhum outro evangelho, enquanto outros evangelistas deram informações sobre o ministério de Jesus na Galileia. João registra muitos acontecimentos ocorridos na Judeia. Agora a gente vai entrar na natureza do Verbo divino. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, registra a criação de Deus. E João revela o verbo que já existia antes dessa criação. O vocábulo verbo é a tradução do grego logos, sendo um título dado a Jesus na literatura joanina. A palavra logos tem como referência Jesus Cristo, Filho de Deus, que seria a palavra divina, feito carne, pois em Cristo estão escondidos todos os tesouros da divina sabedoria, os infinitos pensamentos de Deus, como está escrito na passagem do livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ainda no livro de Efésios, no capítulo 3, versículo 11, está escrito: conforme que a sabedoria de Deus estava escondida em Cristo, como a gente acabou de ler, como está escrito, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor.
E no livro ainda de Colossenses, no capítulo 2, dos versículos 2 e 3, confirma que Cristo é o mistério de Deus Pai, conforme se lê, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Jesus Cristo é desde a eternidade, mas em sua encarnação que foi expresso o pensamento de Deus, mostrando Cristo a nós. Sobre a unção do Espírito Santo, João aplicou a palavra exata, o vocábulo verbo, único capaz de expressar aos judeus e aos gregos a natureza divina e verdadeira de Jesus. O verbo estava com Deus. A preposição com indica essa ligação. O verbo estava com Deus. O Logos identifica-se com Deus e é coparticipante da essência e natureza divina. Indica, portanto, que Jesus Cristo é Deus. Os versículos de 3 a 5 do capítulo 1 indicam o verbo em relação à criação, conforme está escrito. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sua obra antes da encarnação, conforme confirmado na passagem de Hebreus, capítulo 1, versículo 2, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nós como cristãos, devemos rejeitar qualquer pensamento de possibilidade de um outro tipo de criação que seja fora do verbo divino, que não tenha sido através de Jesus. Pois para nós cristãos, sem ele, nada do que foi feito se fez. Dele emanam as forças que sustentam a criação, pois nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O evangelista dá agora um sentido espiritual aos seus registros. A palavra vida ocorre mais de 35 vezes nesse evangelho, e é um dos subtemas do quarto evangelho. A palavra luz é encontrada no livro pelo menos 21 vezes. A perfeita conexão entre luz e vida. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz, conforme está escrito no livro dos Salmos. No versículo 5 do capítulo do livro de João, lemos que a luz resplandece nas trevas. A luz está brilhando no mundo, está conflitando com as trevas, produto da ignorância, desobediência e, claro, principalmente do pecado. Indiscutivelmente, a luz prevalece sobre as trevas e ela jamais será ofuscada. Ela ilumina o caminho que leva o pecador a Cristo. Bem, e sobre ainda, falando do livro, eu vou dividir aqui um pouquinho sobre o conteúdo do livro de João. Depois dessa introdução do livro, né, do versículo 1 ao 5, que nós acabamos de ver, no versículo 6 começa a história do livro, que foi dividida em duas partes. A primeira parte, registrada do capítulo 6 ao capítulo 12, mostra o ministério público de Jesus, começando com a apresentação de João Batista até o final. No capítulo 12, tem um resuminho do final, a entrada de Jesus em Jerusalém, ele conversando com Pilatos, até o final, até a morte. Aí quando volta do capítulo 13 ao 21, ali João apresenta Jesus em sua vida privada, em sua relação com seus seguidores mais próximos. Ele relata ali sofrimentos e suas aparições aos discípulos depois da sua
ressurreição. As singularidades desse evangelho são o lugar que dá a relação dessa misteriosa do Filho com o Pai, o anúncio do Espírito Santo como nosso consolador, conforme a gente já falou, ainda dá destaque ao amor como elemento do caráter cristão, que isso é chave no Evangelho de João. Inclusive, ele depois, lá nos livros dele de 1 João, ele vai falar sobre esse amor, quando ele fala que ninguém ama a Deus. A gente não pode, como amar a Deus que não viu, se você não ama o seu irmão que vê, como é que você pode falar que ama a Deus que não viu? Ele explica melhor sobre esse amor. Por quê? É tema-chave, destaque como elemento do caráter cristão, o amor. E ele é bem enfatizado. Ele começa no Evangelho de João e depois ele dá uma explicação melhor lá no livro de 1 João. Por isso, obviamente, o livro foi dirigido principalmente a nós cristãos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o ministério de Jesus. O livro ele tem que ser estudado carinhosamente, ele tem realmente coisas exclusivas em relação aos outros evangelhos. Nós vamos falar sobre a manifestação do verbo divino, ou do verbo de Deus, e o ministério público e esse ministério privado com seus discípulos, conforme eu acabei de falar. Quero te agradecer por estar aqui comigo e por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do podcast do projeto Orar Sem Cessar.